Olá pessoal, estamos retomando hoje nossos treinamentos a respeito do CPB Júnior 2014. Hoje nosso último vídeo, né, dessa série aí de documentos que a gente teve a chance de ver bem detalhado assim, ao longo desses 3 vídeos. Hoje a gente encerra com Estatuto Social, Regimento Interno, Contrato de Serviço, Termo de Voluntariado, Contrato de Estágio e a Nota Fiscal. Esses documentos eles são mais complexos assim, quando se trata da elaboração. Uma vez que o documento está pronto, que já passou por alguma auditoria do selo, não existem grandes problemas assim, em relação a eles. Então, normalmente, são documentos mais trabalhosos para EJs nascentes ou que estão passando por uma reestruturação, que estão revisando, que vão precisar revisar essa documentação ou que vão precisar elaborar. Para quem já tem, no caso de EJs já federadas, já tem um documento, esses documentos já passaram pela auditoria da PB Júnior, da Brasil Júnior também, então não se tem grandes problemas em relação a esses documentos. E aí, a base dos treinamentos para esses critérios, esses 5 critérios, vai ser o checklist que a gente utiliza na auditoria, né? Então, começando agora pelo Estatuto Social, o que é esse documento, né? O Estatuto ele vai certificar a existência dele na EJ, porque, por ser uma associação, as empresas juniores têm a obrigatoriedade de ter esse documento, e aí a gente cobra justamente para certificar que a empresa possui o documento, certo? O procedimento vai ser a elaboração do Estatuto de acordo com o Código Civil, Código de Ética do Movimento Empresa Júnior e o Conceito Nacional de Empresa Júnior. E aí, de antemão, eu já aviso que é muito importante que todos vocês, assim, membros de empresas juniores, tenham conhecimento a respeito desses documentos que estão relacionados ao MEG, né? Que são o Código de Ética e o Conceito Nacional de Empresa Júnior, e tem também o DNA Júnior. Então, são documentos que vocês têm acesso na página da BJ, no site da BJ, e eu aconselho que vocês baixem os documentos e façam a leitura para que vocês realmente conheçam do movimento que a empresa de vocês está inserido. Então, passando aqui para o checklist, antes de entrar no checklist, só a título de definição mesmo, o Estatuto ele é um documento obrigatório, né, como eu já falei, e ele é um documento maior, assim, que existe dentro da empresa júnior. Então, é ele que vai orientar em relação ao funcionamento da empresa, tá ok? E aí, passando aqui para o checklist, são todos esses pontos aqui são observados em relação ao Estatuto, certo? Para que ele passe ou não, né, seja ou não aprovado pela PB Júnior, pela Brasil Júnior. Então, aqui alguns pontos, a empresa apresentou o Estatuto. Um ponto importante e fundamental é que o Estatuto esteja registrado em cartório, tá ok? E para esse registro vai ser preciso o auxílio de um advogado, não o auxílio na questão do registro em si, mas o advogado ele precisa assinar o documento. Então, ele faz uma revisão e assina o documento para que vocês possam efetuar esse registro. E aí, algumas das cláusulas que são fundamentais que contenham, né, no Estatuto. Então, o Estatuto ele deve conter a denominação da EJ, certo? A finalidade, né, por que ela está sendo constituída, a sede, ok? A descrição do processo seletivo interno. Existe dispositivo que assegura o direito de qualquer empresário júnior associado de lançar candidatura nas eleições. Detalhar os requisitos de admissão dos associados, os requisitos de exclusão, direitos e deveres, a fonte de recursos para a manutenção da associação, né, de onde vêm os recursos, né, que mantém a empresa júnior ativa.
O Estatuto contém o modo de funcionamento da EJ, assim como a descrição do modo de funcionamento de seus órgãos deliberativos e administrativos. Então, é a descrição de diretoria, de conselho, de assembleia geral, de todos os órgãos que constituem a empresa júnior. Todo o funcionamento de todos esses órgãos, eles devem estar contidos no Estatuto. O modo de aprovação das contas da associação, que é uma cláusula que deixa mais transparente assim, a questão da gestão financeira da empresa. Então, o que se define aqui, por exemplo, é se as contas elas serão apresentadas no final do ano, no final do exercício social, ou se vai ser periodicamente, assim, definir esse período de apresentação das contas. Normalmente, essa apresentação é feita no final do ano, já por toda aquela documentação contábil, como DRE, o próprio livro diário, a ideia é que já tenham sido elaborados assim, no final do ano, para que possa ser apresentado. Certo? Então, definir essa forma de apresentação, se ela vai se dar em uma Assembleia Geral, se vai precisar passar por aprovação de conselho, ou se vai ser a aprovação da diretoria, enfim, toda essa forma, né, de aprovar as contas da associação, ela deve estar definida no Estatuto. E aí, o outro ponto que se observa é o modo por que se representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente a EJ. Então, em questões judiciais, assim, que porventura a EJ se envolva, quem é que vai fazer essa representação? Vai ser somente o presidente, vai ser a diretoria, tá ok? Então, tem que ter essa definição também. O Estatuto contém as condições para as alterações das disposições estatutárias, para a dissolução da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio. Então, qualquer tipo de alteração de estatuto vai ter que passar por uma aprovação, não vai precisar. Como é que vai funcionar essa alteração de estatuto? Caso a empresa se dissolva, né, em que condições essa empresa vai se dissolver e como será destinado o patrimônio dessa EJ. Então, todas essas questões elas são obrigatórias e aí, respondendo, né, se aqui tudo tiver ok, esse ponto seguinte ele é confirmado também, que todos esses pontos estão relacionados ao Código Civil. Então, respondendo a todas essas questões, então o Estatuto vai estar de acordo com o Código Civil e vai estar de acordo com o Código de Ética do Movimento Empresa Júnior e do Conceito Nacional de Empresa Júnior. Mas, de qualquer forma, assim, é importante que se faça uma leitura, né, antes da elaboração do Estatuto ou no momento de alguma revisão. É importante que se conheça esses dois documentos para que dê um norte em relação a essa elaboração, em relação àquilo que o Movimento Empresa Júnior ele prega mesmo, assim, enquanto movimento, ok? E aí a gente aqui confirma se o estatuto está ok, se não está. Não estando ok, a gente vai fazer, no parecer, a gente explica, né, o porquê, qual desses pontos não ficou claro, não ficou definido no estatuto, ok? Passando para o próximo documento, regimento interno, que pode ser definido como um detalhamento do Estatuto. Então, como eu falei, o Estatuto ele é o documento mais amplo, né, da empresa e ele vai tratar de modo geral assim, de alguns assuntos. E aí o regimento interno ele vem como forma de detalhar alguns pontos do Estatuto. E aí, assim como ele não é obrigatório, a questão de registro em cartório e visto lá do advogado, mas ele é importante para a condução das atividades ali da empresa internamente, certo? Então, ele é um documento de caráter mais interno, o estatuto ele é mais amplo, trata de assuntos de um modo geral, assim. E o regimento não, ele detalha e traz alguns pontos que são mais internos, assim, da gestão da empresa, certo?
E aqui o checklist do regimento interno, se a empresa apresentou o regimento, né, se contém direitos e deveres de associados, prevê as atribuições e modo de funcionamento dos órgãos internos, contém os princípios de conduta da EJ, descrição do processo eleitoral, a forma de ingressos de associados e, novamente, ressaltando a importância dos dois documentos, né, Código de Ética e o Conceito Nacional de Empresa Júnior, o regimento também deve ser elaborado de acordo com aquilo que está contido nesses dois documentos. E aí, como vocês puderam observar, alguns dos pontos que tem, por exemplo, modo de funcionamento de órgãos internos da associação. Esse é um ponto que está no estatuto e que pode vir mais detalhado no regimento interno. Ou então pode descrever o que está exatamente no estatuto, certo? O contrato de serviço comprova a atuação da EJ em termos de prestação de serviço. Então, como se sabe, a empresa júnior tem esse fim, né, de prestar serviços de consultoria. Então, o contrato, ele comprova que a EJ está atuando, está executando as suas atividades paralelas, mas está trabalhando em cima daquilo que é o foco do movimento Empresa Júnior, que é a prestação de serviço. E aí, além disso, né, de comprovar essa atuação, o estatuto, o contrato de serviço, ele vai servir para demonstrar que o acordo que foi firmado entre cliente e empresa, ele tem essa segurança, né, jurídica que é oferecida pelo contrato de serviço. Ele não foi um acordo firmado verbalmente apenas, tem que ter toda a segurança que o contrato oferece. E aí, em termos de checklist, alguns pontos são observados, e aí atenção para o período de referência, né, que é após 1º de outubro de 2013, certo? Então, o contrato enviado deve ser desse mês de outubro para cá. Antes disso, o contrato não terá validade, porque antes disso já se considera um período muito longo, assim, para que a empresa não esteja prestando serviço. Então, de outubro até agora é um período mais aceitável, e aí, por isso, essa cobrança em relação a esse mês, assim, especificamente, de lá para cá. Tá ok? Então, aqui, os pontos que são verificados, né? Se a empresa apresentou, né, o contrato de prestação de serviço, se ele foi assinado após o período de referência, né, que é 1º de outubro de 2013, se no contrato contém a descrição do serviço, certo? Contém dados de contratante e contratada, certo? O objeto do contrato, a vigência do contrato, o valor do serviço e forma de pagamento, regras sobre extinção e rescisão contratual, uso de imagem de ambas as partes e a cláusula de foro. Essa cláusula, ela gera alguma dúvida, sim, mas ela nada mais é do que uma cláusula que define, caso haja questão judicial mesmo envolvendo o nome da empresa, em que comarca essas questões vão ser solucionadas. Então, no caso aqui, em Campina Grande. Então, normalmente no estatuto vem o texto seguinte, assim: para dirimir eventuais dúvidas, será resolvido no foro da comarca de Campina Grande. Então, se surgir algum processo assim relacionado à justiça, alguma ação judicial, então vai ser na comarca de Campina Grande que essas questões serão resolvidas. E aí, outro ponto também é a assinatura de representante e de 2 testemunhas, representante da contratante, da contratada, né, e de 2 testemunhas. E aí, estando aqui, todos esses pontos sendo abordados aqui no contrato, a empresa está com seu contrato conforme, de acordo com o que diz o Código Civil, né? Então estará ok, e aí o contrato é aprovado pela auditoria, ok? Então,
é importante verificar, né, a existência de todos esses pontos no contrato de prestação de serviços da empresa. O outro documento, termo de voluntariado ou contrato de estágio. Esse documento ele comprova a existência de acordo firmado entre membro e AJ. O termo de voluntariado, os pontos que são observados, eles são mais simples, né, se comparado com o contrato de serviço, mas também, assim como o contrato de serviço, ele possui um período de referência, e esse período é o ano de 2014. Então, tem que ser o contrato de serviço ou termo de voluntariado dos membros que estão na gestão atualmente, né, em 2014. Então, além da cópia desse termo de voluntariado, nesse critério, para que não sejam enviados todos os termos, né, de todos os membros, o procedimento é enviar um termo de um dos membros e uma declaração do presidente, do diretor-presidente, atestando a existência dos demais termos. Então, se a empresa tem 20 membros, ele manda um e descreve na declaração a existência dos outros 19 termos de voluntariado, certo? Então, aqui a pergunta, né? A EJ apresentou um termo de voluntariado e a declaração do presidente da associação atestando a existência e regularidade dos demais termos. Ok. O documento contém a descrição dos deveres do empresário júnior. O documento está assinado pelo empresário júnior admitido, e de testemunhas. Então, é importante que, além da assinatura do membro, tenha a assinatura da testemunha. E o termo encontra-se em conformidade com a lei do serviço voluntário, e se esse termo ele foi assinado a partir de 1º de janeiro de 2014. Ok? Passando para o próximo documento, nota fiscal. Comprova a execução de um serviço. Então, sempre que a empresa presta um serviço, ela deve emitir a nota fiscal. E aí o procedimento é o envio de nota fiscal eletrônica ou física, né, que são daqueles bloquinhos. E aí uma observação que eu faço em relação à nota fiscal é que as empresas elas se informem, né, na prefeitura da cidade de vocês, onde vocês atuam, em relação a esse documento, em relação à obrigatoriedade já de possuir a nota fiscal eletrônica, certo? É muito importante se informar em relação a isso, porque essa nota física, né, aqueles bloquinhos, em breve não vai ter mais validade, e aí o uso da nota fiscal eletrônica é obrigatório, já é obrigatório, ou vai ser, então é bom que o membro responsável ele se informe na prefeitura em relação a essa obrigatoriedade ou não do uso da nota fiscal eletrônica, certo? E sobre a nota fiscal eletrônica, os pontos que se observa, né? Se contém os dados da empresa júnior, se contém os dados do cliente, a descrição do serviço e se foi emitido de acordo com as normas da Secretaria da Fazenda. E aí, o período de referência, né, da nota fiscal é justamente o mês, né, que eu falei do contrato de serviço, né, outubro de 2013. Então, pode enviar uma nota de um outro serviço, mas pode também ser, e talvez seja até o ideal, que se envie a nota fiscal do contrato que vocês enviaram para a gente. Então, se aquele contrato já teve seu serviço finalizado, vocês podem enviar essa nota fiscal desse contrato, né, do contrato que vocês enviaram. Se não, vocês enviam de um serviço que já tenha sido concluído, mas o mais importante é que obedeça a esse período de referência, né, que é 1º de outubro de 2013. Ok? Essas normas da Secretaria da Fazenda do município, é bom se informar também, visitar a prefeitura para que vocês tirem dúvidas relacionadas a isso, e aí aproveita a ocasião da visita para se informar a respeito da nota fiscal eletrônica e se informa em relação a essas normas também.
ok? E aí, relembrando, né? Relembrando de novo mais uma vez que dia 30 de março é o prazo final para o envio dos documentos nessa primeira coleta. Então, esse é o nosso último vídeo. A partir dele eu estou disposta a receber e esclarecer dúvidas que possam surgir, tá? Enviem para o mduarte@pbjune.org.br. Eu estou tendo contato com alguns de vocês, né, pelo Facebook, então também podem enviar dúvidas pelo Facebook. E aí, só relembrando que os documentos eles devem ser enviados em formato PDF, ok? Essa etapa de treinamento do selo PBJune 2014 a gente termina aqui. Surgindo alguma necessidade mais para frente, a gente pode pensar em novos treinamentos. Eu agradeço alguns dos feedbacks que eu já estou tendo em relação a essas gravações. Eu espero realmente que esteja sendo útil. A ideia é que vocês aproveitem ao máximo essa nova forma que a PBJune visualizou de fazer os treinamentos. E eu espero que esteja agradando, que esteja sendo útil. Eu fico aguardando mais feedbacks de vocês para melhorar, para, enfim, fazer algumas modificações que vocês acham que é necessário fazer. E aí, agradeço a atenção, eu espero que vocês tenham assistido e estou aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada e até os próximos vídeos.